A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o versículo 38. São dois versículos aqui que nós aprendemos, com Pedro e com Jesus, mas mais com Pedro. Então eu estava meditando nessa palavra e me veio a estar passando essa mensagem para você, lembrando você, se inscreva no nosso canal, compartilhe a palavra de Deus nesses dias e nesses tempos tão difíceis que nós só escutamos tragédias, que nós só escutamos falar de morte, de dor. Nós temos que ministrar a palavra de Deus, que ainda há esperança, há uma chance, ainda há uma luz no fim do túnel. E a luz que nós sabemos é Jesus. Então, abra as vossas Bíblias ou medite, na palavra, e depois, você que não está com a sua palavra, medite depois com mais calma no Evangelho de Lucas. Lucas, o médico. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, 4:38. Diz assim, o título é A Cura da Sogra de Pedro. Versículo 38, capítulo 4, versículo 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão orar. A sogra de Pedro achava-se enferma, com febre muito alta, e rogando-lhe por ela, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, ele estava orando na sinagoga, ensinando na sinagoga. Então Pedro o convida, o discípulo, o apóstolo Pedro o convida para ir até a sua casa. Então vai dizer que Jesus, ao entrar dentro da sua casa, ele vê que a sogra de Pedro está enferma. Então pega pela sua mão, e a Bíblia vai dizer que a febre dela era uma febre muito alta. Ela estava com uma febre, não conseguia nem levantar da cama. E Jesus pega pela mão dela e automaticamente ela é curada. Uma coisa que nós aprendemos aqui, Jesus está na sinagoga ensinando a todos a palavra de Deus. Então ele muda o seu percurso. Uma coisa que nós aprendemos, quando Jesus quer fazer milagre na minha e na sua vida, ele muda o percurso da situação. Ele muda os planos da situação que você esteja passando. Eu aprendo uma coisa, não tem como. Quando nós estamos no último estágio, quando nós achamos que não tem mais fé, Jesus entra. Ninguém pode ajudar Jesus. Ninguém pode ajudar a Deus. Quando Deus quer fazer o milagre, ele faz. Então ele sai da sinagoga e o Pedro o convida ele para entrar na sua casa. Primeira coisa que nós aprendemos, que Deus muda o percurso. Segunda coisa que nós aprendemos, Pedro chama Jesus para ir à sua casa. Olha só que tremendo, olha a revelação. Pedro convidou Jesus para entrar na sua casa. E o que nós precisamos é convidar Jesus também para entrar na nossa casa. Aqui vai dizer que Pedro, em momento algum, quando ele convidou Jesus para entrar na sua casa, quando ele chamou Jesus para entrar na sua casa, em momento algum Jesus disse não. Jesus foi com Pedro. O que nós precisamos é convidar Jesus nesses últimos dias para entrar na nossa casa. O que nós precisamos é convidar Jesus para estar na nossa casa, para estar conosco. Eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, nesse dia de frio, de chuva, você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? E quando eu falo entrar na sua casa é fazer morada. Eu estou falando da casa mesmo, como templo. Primeira coisa, eu quero falar do templo.
a sua casa física, você tem convidado Jesus? Mas como eu convido Jesus? Convida Jesus para entrar na sua casa no almoço, convida Jesus para entrar na sua casa no café da manhã, convida Jesus para entrar na sua casa quando você vai fazer as suas primeiras refeições. Convida Jesus para entrar na sua casa quando você vai fazer aquela festa. Pergunta para Jesus primeiro se ele está naquele negócio. Nós temos que entender uma coisa. Pedro convida Jesus para entrar em sua casa. Ninguém convida para entrar Jesus na sua casa. Ninguém convida Jesus para entrar dentro da sua casa se a sua casa estiver bagunçada, se a sua casa tiver coisas que não agradam ao Senhor. O que nós estamos precisando nesses últimos dias é convidar Jesus para entrar na nossa casa. E como assim, irmão Anderson? A Bíblia diz assim que Pedro, em momento algum, deixou de convidar o mestre para entrar na sua casa. O único discípulo que eu vejo que convida Jesus para entrar e chamou Jesus para entrar na sua casa foi Pedro. Pedro chama Jesus para entrar na sua casa. Eu estou falando do discípulo, porque Zaqueu também convidou e a sua família foi salva. Mas Pedro chama Jesus para entrar na sua casa. E agora eu quero falar da sua casa, o templo do Espírito Santo. Você tem convidado Jesus para entrar no templo do Espírito Santo? Você tem convidado Jesus para guiar os seus olhos, os seus pensamentos, a sua mente? Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Porque quando você convida Jesus para entrar na sua casa, o medo vai embora, a angústia vai embora, a depressão vai embora. E o que é convidar ele para entrar na sua casa? É abrir o coração para ele, é dizer para ele tudo o que você está sentindo. Não existe uma oração como se fosse uma reza, a mesma coisa. Não existe aquela oração você falando a mesma coisa. Às vezes às vezes Deus nos para nós orarmos ao Senhor e convidar Ele para entrar na nossa casa. E quando eu falo de casa, eu quero dizer, a sua casa está firmada onde? Quando você convida Jesus para entrar na sua casa, é porque a sua casa está firmada na rocha, não está firmada na areia, não está firmada no mar, não está firmada na rocha. Nós temos que convidar Jesus e fazer igual Pedro, convidar Jesus para entrar na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa, como disse aqui, quando Pedro chamou Jesus para entrar na nossa casa, na casa dele, Jesus entrou. Agora, sabe por que nós não chamamos Jesus para entrar na nossa casa? E por que os milagres não acontecem na nossa casa? É porque quando nós saímos de um culto, num domingo, numa terça ou numa quarta, independente quais são os cultos na sua igreja, a primeira coisa, quando chegamos em casa, não damos testemunho daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Muitas vezes nós temos falado de irmãos, temos falado de cristão, temos falado de pastores, de presbíteros, evangelistas, as pessoas que estão em cima do altar. E não tem como, se eu chego diante de um almoço, ou diante de um café da manhã, ou diante depois de ter chegado de um culto e sentado na mesa com os meus familiares, com as pessoas que estão ao meu redor, e eu começar a falar de um crente, eu falar mal de alguma autoridade eclesiástica dentro da igreja. Como é que eu vou falar mal e eu vou conseguir atrair Jesus para minha casa? E além do mais, não tem como, quando você começa a falar mal de um irmão seu, quando você começa a falar de alguém de dentro da igreja, não tem como você convidar Jesus para entrar na sua casa. Por quê? Porque Jesus não tem como entrar numa casa que há contenda. Não tem como você convidar Jesus, porque as pessoas não vão ver Jesus em você. Porque toda vez que você chega do culto é falando mal do irmão, é falando mal da irmã, é falando mal de uma pregação. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu não vou num culto para ver se o culto é bom, se o culto me agrada. Não, eu vou num culto para adorar ao Senhor, para cultuar a Ele em sacrifício vivo. Eu vou oferecer um culto ao Senhor. Eu vou oferecer um culto agradável ao Senhor. Então nós temos que entender que quando Pedro chama Jesus para entrar na casa dele, é porque Pedro sabia que a sua sogra estava enferma. Pedro sabia que se Jesus perguntasse qualquer outra coisa para sua sogra, a única coisa que Jesus ia fazer era curá-la. E nós temos que fazer isso, fazer como Pedro, chamar Jesus para a nossa casa. Eu não sei como que está a sua casa. A Bíblia diz ali no livro de Isaías 38, quando Isaías vai levar a revelação para o rei Ezequias.
E diz que Isaías, quando entra, fala: conserta a tua casa. E o que Ezequias precisava era trazer Deus para a casa dele. O que Ezequias precisava era renunciar, era arrumar a casa dele. Muitas pessoas que estão me ouvindo, que estão abatidas, estão assim porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E muitas vezes nós temos que consertar a nossa casa e temos que chamar Jesus para entrar na nossa casa. Nós não temos que viver de aparência, nós não temos que viver de culto em culto e a nossa casa bagunçada. O milagre só aconteceu na casa de Pedro, e não foi através de Pedro, foi através de Jesus. Pedro não era um homem de Deus, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Pedro ministrou e mais de 5.000 almas aceitaram Jesus, entregaram a sua vida e foram batizadas. E como é que Jesus teve que entrar na casa de Pedro para curar a sogra dele? Pedro não poderia ter estendido as mãos e automaticamente a sua sogra seria curada, mas o que aconteceu aqui? Pedro estava cuidando das ovelhas do Senhor. E a Bíblia diz assim que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Descansa o seu coração, talvez você está cuidando das coisas do Senhor. Talvez você está buscando as coisas do Senhor e tem um parente na sua casa enfermo. Tem uma pessoa que está afastada, tem uma pessoa que está viciada em algum tipo de droga. E Deus está mandando te dizer, cuide das coisas do Senhor. Se você fizer igual Pedro, cuidar das coisas do Senhor, Ele entrará na sua casa e o milagre virá. Mas para isso você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa. O texto vai dizer aqui que essa mulher estava ardendo em febre. Então Jesus pegou em sua mão e essa mulher foi curada. E a Bíblia diz que quando ele pegou na sua mão, a febre o deixou, a enfermidade o deixou. Quando você abre o coração para Jesus entrar na sua casa, toda a enfermidade, e às vezes é uma enfermidade espiritual dentro de você, a depressão, a angústia, só vai passar se você convidar Jesus. Não é religião. É convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. É dizer para Ele, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Jesus, vem me ajudar. A Bíblia diz que haviam 2 cegos em Jericó. E quando eles ouviram falar de Jesus, porque eles não conseguiam ver, e eles clamaram, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando fala em clamar ao Senhor, é o último estágio. Quando nós chegamos a clamar ao Senhor, clamar a Deus, é porque nós sabemos que a última solução é o Senhor. Aquela mulher no fluxo de sangue também foi até Jesus. Havia 12 anos que ela estava enferma, mas ela já não aguentava mais, ela sabia que a solução era Jesus. Então esses 2 homens também que estão ali na cidade de Jericó, eles clamam, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eles estavam clamando, e o clamor chega aos ouvidos de Deus. Então Jesus entrou aqui nessa casa, pegou na mão da sogra de Pedro, e ela foi curada e diz que a febre o deixou. E depois que ela foi curada, ela se levantou. Olha só, para você se levantar da situação que você está passando, você precisa ser curada. Algo dentro de você para você se levantar e fazer a obra de novo, fazer aquilo que Deus te chamou, para você se levantar e fazer qualquer coisa na área da sua vida, você precisa ser curada. Deixa Deus curar essa ferida que está dentro de você. Deixa Deus curar essa ferida que está dentro de você, para que você possa se levantar e voltar a fazer o que Ele te mandou para fazer, para que você possa se levantar e fazer a obra de Deus, para que você possa se levantar e cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua casa, para que você possa se levantar e ir atrás de uma porta de emprego. Deixa Deus curar essa ferida. Então a sogra de Pedro se levantou e a Bíblia diz que ela passou a servi-lo. Depois que Jesus tocou nela, Jesus pegou em suas mãos e disse, e ela levantou. Depois que ela se levantou, a Bíblia diz assim que ela voltou a servir a Deus. Quando nós somos curados, quando nós abrimos a nossa casa e deixamos Deus entrar dentro de nós, e nós somos curados, nós se levantamos para a obra de novo. E muitas vezes é necessário nós reconhecermos que precisamos da cura. Talvez você louva, talvez você prega, talvez você ministra a palavra de Deus, mas você necessita da cura do Senhor.
Você necessita da cura dele. E para isso você precisa ser curado. E para isso você tem que clamar a ele e chamar ele para entrar na sua casa. Talvez você tenha 10 anos no evangelho e você precisa da cura. Talvez você começou o evangelho agora e você precisa também da cura. Todos nós precisamos da cura. Jesus disse que a igreja é um hospital. E quando nós adentramos a igreja, e quando nós vamos à igreja, que é o templo do Senhor, nós vamos entrar ali no hospital. Por quê? Porque nós somos pessoas que diariamente estamos doentes. E o único remédio, nós sabemos que o remédio é Jesus Cristo. Então nós entramos no hospital e nós automaticamente, o remédio que é a palavra de Deus, Jesus se fez carne, é o verbo. Então, através da palavra, que é o remédio, nós no outro dia estamos sãos, curados e voltamos a caminhar de novo. Mas para isso temos que abrir a casa para o Senhor, e a casa é dentro de nós. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Quando entramos na presença do Senhor, a Bíblia diz assim, que tudo que está em treva bate em retirada. Talvez você tenha se afastado do caminho do Senhor Jesus. E você fala, eu não vou voltar mais, as pessoas não me aceitam. Abre a casa de novo para Jesus. Talvez você está no começo de depressão. Talvez você não quer sair dessa cama, talvez você está no hospital. Eu quero dizer para você, abre a sua casa para Jesus. Talvez o seu relacionamento, o seu casamento não está dando certo, abre a casa para Jesus. Talvez você está desempregado, abre a sua casa para Jesus, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Deus tem um propósito contigo. Então guarde essa palavra no seu coração. Pedro convidou Jesus para entrar em sua casa e a sua sogra foi curada. Convide Jesus para entrar na sua casa, que você será curado, a sua família será curada, os seus familiares serão libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando você estiver curado, quando Jesus curar essa ferida, volte a servi-lo. Volte a servi-lo, volte a fazer a obra de Deus, volte a trabalhar para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.